para ser um deles, para poder saber verdadeiramente o que é estar na terra. Acredito que todos que estão aqui saibam o verdadeiro significado de empatia. Tem alguém que não sabe? Acredito que não. Então, a empatia, para todos que, só para relembrar, é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende, e etc. Tem várias formas. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Eu digo para você que é uma palavra pesada, talvez. Mas que nós cristãos, sendo sincero, somos os que menos usam essa palavra. Somos o que menos pratica essa palavra. Nós cristãos, a gente que segue a Cristo, a gente tinha que ter como regra essa palavra e essa ação na nossa vida de querer se colocar no lugar do outro, sentir o que a outra pessoa sente. Mas não. Nós somos rápidos em julgar. Infelizmente. A gente vê um irmão do nosso lado pecando e em vez de a gente tentar analisar aquela situação, ajudar aquela pessoa a se levantar novamente, a gente vai lá e aponta o dedo, fofoca, fala do irmão, fala você pecou, sabe aquele irmão ali, eu vi ele ali e tal, bebendo uma cervejinha, tomando um gorozinho. É mais ou menos assim, falando mal do irmão. É duro. É duro. Não era para ser assim, mas infelizmente, assim. Eu digo no meio cristão, como seguidores de Cristo, porque é a nossa convivência. É claro que, no modo geral, no mundo secular, muitas pessoas também negam essa palavra empatia. Se a gente olhar, vamos olhar assim, uma pessoa que está ali passando por uma necessidade, e a outra olha e, não sou eu. Mas amém, vamos lá. Efésios 4, 27, se você quiser abrir, 27 até o 32. Efésios 4, 27 ao 32. Que diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha a empatia aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha a empatia de novo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tiradas de dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos. Empatia novamente. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se a gente for analisar a Bíblia, um dos maiores requisitos, que também está dentro do mandamento, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo.
Será que isso não é empatia? Sim, com certeza. Esse é um dos requisitos mais importantes de como cristãos a gente tem que carregar para as nossas vidas. Às vezes falta empatia para com o nosso filho, às vezes falta empatia para com a nossa esposa, às vezes falta empatia para com os nossos pais. Quão difícil é a relação do ser humano, não é verdade? Às vezes falta empatia com o nosso patrão, não é? Às vezes falta empatia com o nosso empregado. Nós, como empregado, vamos falar do patrão, às vezes a gente está ali na empresa e a gente fala assim: não quero nada além do que é meu, eu quero o que é meu. E aí a gente olha e vê o patrão enriquecendo e a gente fica assim: caramba, poxa, o cara tá lá, sentado lá no ar-condicionado e eu tô aqui, ralando pra caramba, e eu tô aqui me destruindo todinho. E aí começa a fazer corpo mole. Começa a fazer corpo mole. Começa a desdenhar do dono da empresa, daquele que empregou você. Falta empatia, de entender que se você está nesse emprego, se você está nesse lugar, é porque Ele te deu essa oportunidade. Não é difícil, queridos, a gente tentar se colocar no lugar do outro. E às vezes o patrão tem ali 200, 1000 funcionários, e às vezes ele erra um salário, dá a menos para você, e você, caramba, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Já vai julgando, não, ele fez isso porque ele fez de propósito, ela fez de propósito. E falta você se colocar no lugar, caramba, não, de repente ela errou sem querer, ou ele errou sem querer. Às vezes eu olho para o meu filho, e às vezes eu já falei isso aqui na igreja, às vezes eu cobro tanto dele. Eu cobro porque eu sei que eu posso extrair muito dele, coisas boas, né? Essa semana, graças a Deus, nas últimas 2 ou 3 semanas, eu tenho extraído dele um dom, que é tocar teclado. E vou falar para você que eu tenho mais de 20 anos que eu toco, e eu toco o básico, basicão mesmo. Eu nunca aprendi sobre escala, Lohan. Nunca aprendi sobre campo harmônico. Para mim sempre embolava a minha cabeça. E ele aprendeu em meia hora, cara. Meia hora. Eu parei, sentei com ele lá na varanda lá de casa. E eu junto. Agora que eu estou passando a aprender, porque eu tô sugando um pouquinho para passar para ele. Então ele está no curso de teclado, mas eu tô me adiantando esse curso de teclado, pegando uns vídeos de um rapaz que dá aula no teclado na internet. E ali eu estou pegando aqueles vídeos ali e eu estou estudando aqueles vídeos para poder passar para ele. E aí eu estou conseguindo, só que a minha cabeça nessa questão vai a 10 por hora, dele já vai a 200 por hora. Então o que eu demoro um pouquinho mais para aprender, ele aprende. E às vezes, falando de empatia, às vezes eu tento me colocar no lugar dele, às vezes eu acho assim, caramba, estou cobrando muito. Ele é criança, tem 12 anos, às vezes ele tem que brincar e tudo mais. Aí eu vou e dou uma relaxada. Vou devagarzinho aqui. Aí eu peço a Deus sempre: Senhor, me dá o discernimento, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu estou afrouxando demais, se eu estou apertando demais. Isso é um mistério, queridos. A gente pedir a Deus discernimento sobre todas as coisas. E Deus, Ele vem com as suas fortes mãos, com o Espírito Santo de Deus, e ilumina a nossa vida. E eu tenho que realmente
falando do Caio, explorar um pouquinho dele. Explorar a sabedoria que Deus deu para ele, o dom que Deus deu para ele. Eu quero envolver ele em todas essas coisas relacionadas à música, relacionado ao Evangelho, porque eu sei que isso traz benefícios para ele. Nessa semana eu também dei uma parada também com redes sociais, e aí eu estou aproveitando esse tempo ocioso para pegar, e o tempo que eu estaria ali vendo Instagram, o que seja, eu estou lá no YouTube, o Xande, e aí eu estou aproveitando e estou vendo as aulas. E estou gostando demais, estou voltando ali, estou gostando pra caramba. Amém? E aí eu vou trazer aqui para vocês, sobre empatia, 3 exemplos de empatia. Primeiro, a empatia cognitiva, que é entender o ponto de vista do outro. Em Filipenses 2:3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tentar entender o ponto de vista da outra pessoa, né? Às vezes a gente olha para outra pessoa assim, tá querendo se aparecer. Não. Tenta entender o ponto de vista dela. E de fato a gente tem que tornar, deixar a outra pessoa ser maior do que a gente. Sim, isso é bíblico. Isso é bíblico. A gente precisa, de fato, considerar a outra pessoa maior do que a gente. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós nos exaltarmos, o que vai acontecer? Propriamente seremos humilhados. Mas se nós nos humilharmos, Ele nos exaltará. E quando a gente considera a outra pessoa mais do que a gente, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter um espírito de servo, um espírito de aprendiz. E nunca a gente vai ter algo, caramba, eu sei. Não, eu sei mais do que aquela pessoa. Eu aprendo com meu filho, eu aprendo com o pessoal do Ministério de Louvor, eu aprendo com a igreja. E a nossa vida constantemente é um aprendizado. Mas se a gente parar, não, eu não aceito uma palavra dele não, porque ele não é ninguém, ele não tem teologia, ele não tem estudo sobre a palavra, então o que ele está falando não faz importância. Não, queridos. Sempre temos que entender que quem comanda a nossa vida é Deus. E a gente vê Deus, eu sempre falo isso, nas pessoas. Deus, ele se movimenta através de nós. Deus, ele se movimenta através do Gabriel, da Amandinha, do pastor Wagner. Eu sempre costumo falar isso. A gente olhar as pessoas e ver Deus verdadeiramente através das pessoas. A palavra de Deus diz que Ele habita em nós, não é isso? A palavra de Deus também diz que somos imagem e semelhanças dEle. Deus quer nos ensinar sempre algo. Às vezes, ou nem sempre, Deus vai descer do céu e falar tete a tete com você. Mas é bem certo que Ele vai usar uma pessoa para falar com você. Ele vai usar uma situação para falar com você. E aí, quando você se coloca o outro acima de você, você vai estar com o seu coração aberto. Para quê? Para aprender. Eu jamais posso me colocar, eu sou o pastor Tony, e vocês têm que me ouvir dessa forma. Não. Sou um servo. Somente um servo de Deus. E a gente tem exemplos da nossa liderança também. Nosso pastor que sempre está compartilhando com a igreja, sempre compartilhando com as nossas vidas, pedindo opiniões,
E isso é importante. Então, a gente entender o ponto de vista do outro é muito importante. Entender quando o nosso pastor, ele coloca algo para a igreja, um propósito que seja, entender o ponto de vista do outro. Temos também a empatia emocional, que é compartilhar os sentimentos do outro. Romanos 12, versículo 10, 14 e 15 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É um convite a colocar-se na pele do outro. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Empatia emocional. É você ver o irmão ou uma irmã que seja triste e você se compadecer emocionalmente daquela pessoa e você falar: caramba, está acontecendo alguma coisa, meu irmão? Está acontecendo alguma coisa, minha irmã? E você tentar fazer algo para ajudar aquela pessoa. Se alegrar com os que se alegram é bem mais difícil, não é? Também é algo muito complicado. Às vezes a gente vê um irmão ganhando uma bênção, ganhando algo, e às vezes a gente fala assim: ai, puxa vida, podia ser eu. Podia ser eu. Né? Às vezes eu vejo a Paloma lá, eita glória, lá naquelas cascatas lá do... E aí o sentimento, poxa, podia estar lá também, né? Não é natural da gente fazer isso? Não, abençoar, caramba, que legal, cara, minha irmã, meu irmão estão lá, né? Cara, é muito bom. Isso é o que nós temos que fazer no nosso dia a dia, querido. É quando alguém conseguiu um emprego, uma promoção, que seja, a gente fica muito feliz e fala: Senhor, glória a Deus. Isso é bom, isso é muito bom, cara. Viver como cristão, como seguidor de Cristo, isso nós temos que fazer no nosso dia a dia. Acredite, querido, se a gente deixar todas essas coisas de lado, que seguidor de Cristo nós somos? Jesus passou aqui na terra. Será que ele não teve empatia por ninguém? Peraí, gente. O ministério dele o tempo todo foi ter empatia. Ele olhava a pessoa que chorava e ele chorava junto e falava: eu vou mudar essa situação aí. Lembra de Lázaro? Quando as suas irmãs chegaram lá: Jesus, Lázaro, seu amigo está morto. Jesus se alegrou? Não. Ele chorou com aqueles que estavam chorando. E falou: calma aí que eu tenho um negócio legal aí para vocês. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Quando a gente chora com os que choram e se alegra com os que se alegram, as bênçãos do Senhor nos acompanham naturalmente. Não precisamos fazer esforço, não precisamos correr atrás das bênçãos, porque seremos seres humanos diferentes, seguidores de Cristo, amantes da palavra de Deus e praticantes da palavra de Deus, quando diz que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o nosso irmão. E por último, querido, a empatia compassiva é você perceber que o outro precisa de ajuda
e se colocar à disposição. 1 Coríntios 12, 2 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo só, assim é Cristo também. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: por que não sou mão? Não sou corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser: por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Não é verdade? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo para cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas só um corpo. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam nele. Entendemos que somos um corpo. Somos a igreja. Aonde um corpo, ele tem vários membros. A minha mão direita é diferente da minha mão esquerda. Tem coisas que eu consigo pegar com a minha mão direita somente. Esse aqui é um membro. Mas tem coisas que eu tenho que pegar com as duas mãos. E às vezes nem consigo. Não é verdade? E aí quando a gente une cada membro do corpo, o cabeça que é Deus, ele vai direcionando o membro para onde ele quer. Sabendo que cada um de nós temos dons diferentes, temos talentos diferentes, mas cada um com uma função singular no reino de Deus. Isso é importante. Somos singulares. Cada um tem um dom diferente, tem algo diferente para apresentar no reino de Deus. A gente não pode, de forma nenhuma, querer ser o pastor Wagner, porque o pastor tem uma igreja. Não. Se ele é o pastor e eu sou membro, ele tem a função dele e eu tenho a minha. E o evangelho é dessa forma, querido. Cada um tem uma função. Imagina, se todos fossem pastores, se todos fossem membros, quem ia direcionar os membros? Se todos fossem mestres, por isso que Deus deu um dom a cada um. E nós devemos honrar esse dom, cara. Devemos honrar o dom que Deus deu. E dentro dessa empatia, como membros do corpo de Cristo, o nosso papel como igreja é se compadecer daqueles que estão perdidos. Essa também é uma empatia que muitas das vezes nos falta. E eu digo por mim também. É a gente ver uma pessoa indo para o inferno. Não sou eu. Não é verdade? A gente não se importa. Às vezes a gente vê os países perseguidos. Não é no Brasil, não é verdade? A gente não é no Brasil, não sou eu. A gente não entende, querido, que somos seguidores de Cristo. E como seguidores de Cristo, precisamos, como o louvor
que Deus colocou no meu coração. Tu és a minha inspiração. Temos que nos inspirar nele, nas qualidades. E Jesus só tinha qualidade, não tinha defeito não. Precisamos nos inspirar em Deus. Precisamos amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa. Seguir a Cristo é uma responsabilidade gigantesca. Eu costumo falar que seguir a Cristo não é tão difícil. Ser cristão não é tão difícil. Tem pessoas que botam tanto julgo que você tem que ter uma calça, você tem que ter um terno, você tem que ter cabelo, você não pode ser careca para adorar a Deus, né, pastor Márcio? Você não pode ter tatuagem. Você pode ter tatuagem, não pode. Mas o que é verdadeiramente importante, você não vê falar. Fala, tudo bem, pode até falar. Mas de fato, ensinar é difícil. Sabe por quê? O que enche igreja, querido? Campanha. Infelizmente. Você vai aí numa igreja, passa na frente de uma igreja que tem uma campanha lá, que tem o varão lá que revela todo mundo lá. Pode ver se não está cheiona. Mas a igreja que verdadeiramente se preocupa em pregar o Evangelho, a falar a verdade, nem todo mundo está disposto a ouvir a verdade. Sabia? Nem todos nós estamos dispostos a ouvir a verdade. E eu digo a verdade com V maiúsculo, que é a própria verdade de Cristo, que é a verdade da Bíblia, a verdade da palavra. A gente está vendo como é que o mundo está. A verdade tendo que ser adaptada, entre aspas, por alguns pastores para poder ganhar membros. Isso é difícil. Você adaptar a palavra. No livro de Apocalipse diz que aquele que acrescentar um tio será maldito. Não se pode colocar algo além da palavra, daquilo que for mencionado na Bíblia Sagrada. Não podemos, de forma nenhuma, negociar a nossa fé para agradar o mundo, de forma nenhuma. Não podemos negociar no nosso trabalho, no ônibus, aonde nós passamos. Existe uma diferença em desrespeito ou confissão de fé. Ninguém pode tirar aquilo que você acredita. Ninguém tem esse direito. Ninguém pode tirar aquilo que você acredita, querido. Seguir a Cristo é ser verdadeiro e fiel. E o importante, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que em nossas vidas possamos, de fato, carregar uma empatia pelos outros. Semana passada, a equipe da igreja, os pastores junto com a equipe da igreja, foi num local de
onde as pessoas se prostituem, tiveram empatia por aquelas mulheres. E aí Deus colocou no coração de cada pessoa que foi para olhar aquelas mulheres, não por aquilo que elas faziam, faziam, né? Vai que algumas se converteram de verdade, mas se colocaram ali para querer ajudar aquelas pessoas, para querer ministrar a verdadeira salvação, aquele que liberta, aquele que salva. Isso é ter empatia. Quando a gente anda na rua, um morador em situação de rua, e a gente ir lá e levar não só o Evangelho, mas também a comida e a bebida. A palavra de Deus, ela corta para os dois lados, é como uma espada afiada de dois gumes. Eu falo isso para a igreja, mas falo isso para mim também. Me falta ter empatia. Nos falta ter empatia. Mas que nós possamos, queridos, nessa noite, de fato, saber o significado dessa palavra, mas praticar a verdadeira empatia, que é o amor ao próximo, seguindo aquilo que Jesus nos colocou a seguir, amando incondicionalmente. Eu não preciso ter condições para amar. A palavra de Deus falou aqui: amar aquele que te persegue. Caraca! É difícil, né? É você ter empatia. Olhar a pessoa e você olhar a alma da pessoa chorando. E você se colocar no lugar dela. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus.